Valendo, então. Então, agradecer aí. Eu entrei no grupo também muito recente, né, Bruno? Acho que eu participei das últimas discussões. Então, não sei se. Minha sugestão é que você possa também falar, viu, Bruno, do processo. Exato. Inclusive, É, apresentar meio juntos o texto, assim, é, você ajudou muito a mobilizar, e principalmente aquilo que a gente discutiu, de, dentro do texto específico do Zizek, entender uma linha dorsal entre um diálogo com a teoria crítica. O grupo chama-se o Teoria Crítica, então, o Zizek trabalhando sobre a utopia, um tipo diferente de utopia dentro do texto dele, mas de compreender essa aproximação com Marcuse e com a teoria crítica, mas como que se dá o que o Zizek construiu no texto dele, como isso pode se aproximar com a teoria crítica, com as nossas discussões, com as discussões de utopia dentro da teoria crítica. uhum. E aí eu acho que, assim, né, pensando um pouco no histórico do grupo, do que eu ouvia apresentar, o grupo ele vinha numa tendência de ler os textos clássicos de utopia e teoria crítica. Então, foi a leitura do Ernest Bloch, ou as leituras do Marcuse, né? Depois eu vim a descobrir, foi publicado recentemente, que a gente ainda não leu, talvez seja interessante, tem um texto sobre utopia do Benjamin, enfim, dá para a gente poder mapear um pouco essas leituras, mas o Zizek aparece como um autor, vem até de uma demanda do Renan, né, um pouco do Bruno, ou do Bruno e do Renan, não sei se tem quantidade aí, mas de tentar trazer algo mais contemporâneo para o debate, né? E aí eu achei muito feliz a proposta que veio deles de trazer o Zizek para isso. Primeiro porque eu confesso, sou sempre desconfiado com o Zizek, em especial em temas como esse de utopia, porque geralmente ele é muito crítico aos movimentos e essa linha psicanalítica dele, em geral, né, coloca em dúvida o, o, as potências políticas que venham da utopia, né? Mas esse texto, surpreendentemente, tem suas, tem suas passagens mais abertas para pensar o potencial utópico. No entanto, eu acho que é interessante da gente talvez pensar, né, que foi um pouco isso que o Bruno introduziu, qual é o significado da utopia para a teoria crítica, ou qual é como que a teoria crítica pode ser pensada pela utopia. Eu acho que tem uma questão aqui para a gente poder trabalhar no grupo, que é assim não uma definição definitiva, né? Mas da gente poder entender, tá? A gente está falando de teoria crítica, o que é teoria crítica, né? Eu acho que é um ponto que para a gente eu percebi assim, a gente estava indo para o novo, né? Para o Zizek, por exemplo, sem pensar direito assim, por que ele é um autor da teoria crítica, né? E aí eu acho que valeria a pena talvez abrir esse debate por aí, né? Então, eu acho que tem um campo que o Zizek fortalece muito, que vem da teoria crítica, que é o fato de que a teoria crítica ela trabalha, né, com a ideologia, né, ela é uma crítica da ideologia, e a ideologia ela é pensada como resultado das contradições reais da reprodução social, né? Então, termos chaves nos textos da teoria crítica que eu acho que vale ressaltar aos olhos é um pouco isso, assim, a contradição, negação, né? A materialidade, reprodução social, essa coisa marxista, dialético marxista, que tem muito no campo da teoria crítica, de alguma maneira ressoa nesse texto também. Ele abre bastante falando disso, né? General Intellect, as novas formas, né, de um capitalismo pós-moderno e contemporâneo. Para mim é muito esquisita essa formulação, né? Porque pós-moderno, contemporâneo, o que é isso, né? Então existe um pós-moderno que não é contemporâneo.
enfim, coisas que eu acho também que são confusas no Zizek, porque ele está elaborando conceitos e às vezes, né, ele não mensura direito os termos que ele está utilizando, e isso torna o texto dele um pouco perdido ou um pouco complexo, né? Mas pensar assim, a ideologia como resultado das contradições reais da reprodução social, pensando um pouco nessa terminologia, estou inventando, se não é do Zizek, mas fiquei pensando assim, lendo todos os autores, eu encontro essa formulação, que, enfim, pode não ser a melhor, tá? Mas pensando um pouco nisso, não significa que o que eles estão pensando, né, a ideologia como resultado das contradições, que a ideologia seja um efeito ideal, né, do mundo material. Seria uma espécie de leitura material, economicista do problema, né? Existe essa possibilidade, né? A ideologia ela é efeito da matéria social que a gente tem, mas ao mesmo tempo a matéria social ela é efeito da ideologia. E aí eu acho que o Zizek é um autor interessante para a gente poder pensar isso, né? De como muito e o Zizek está apoiado aí na psicanálise, em Adorno, em outros autores, mas como muito do que já se antecipa nas construções fictícias, e nesse sentido é muito próximo do Fischer também, né? Como muito se antecipa nessas construções ideológicas, né, a gente sonha com os nossos infernos. É um pouco isso que ele fala em alguns textos, por exemplo, lá no Mapa da Ideologia e tudo mais. Então, só para marcar um pouco isso, que não se trata de pensar a ideologia como essa lógica de um certo marxismo tradicional que faz da ideologia uma espécie de superestrutura, mas o que importa mesmo é a estrutura, né? E eu acho que tem um movimento de mão dupla aí, né? E isso faz a gente poder pensar também a teoria crítica, porque a teoria crítica ela não é um elemento isolado, né, das suas contradições. A teoria crítica, se tem uma diferença, né, pensando naquele texto teoria tradicional e teoria crítica, é que a teoria crítica ela faz crítica de si mesma, né? Então ela se desdobra em torno de si. E para isso ela tem que se pensar se ela é efeito da ideologia do seu tempo, né? E se é efeito da ideologia do seu tempo, como fazer a crítica, inclusive, da sua própria posição ideológica, né? Da sua própria produção, não sei se ideológica, mas da sua própria produção teórica, no mínimo da sua produção teórica. Então, eu acho que tem muito a ver com esse impulso da teoria crítica, de fazer uma certa crítica a esse certo tipo de produção teórica engajada, né? Que vai, digamos assim, se apoiar na verdade da consciência de classes dos trabalhadores, sem pensar qual é a posição e a construção dessa consciência de classes entre os trabalhadores, né? E a possibilidade de transformação a partir disso, né? Ou seja, é um pouco o que o Horkheimer fala, né, no Teoria Tradicional e Teoria Crítica, de que a gente tem que estar observando os trabalhadores, mas a gente não é a consciência desses trabalhadores, né? Tem um certo distanciamento. E eu acho que esse vai e vem da ideologia para a matéria social e da matéria social para a ideologia é um movimento, uma dinâmica interessante, porque faz a teoria crítica se pensar também no meio disso, né? Então, a teoria crítica, né, ela nem vai querer se pensar como uma ciência neutra, nem ela é um produto do materialismo histórico, né, das condições sociais, de um certo economicismo, nesse sentido, né? Mas a ciência e a própria teoria como produto social, né? Então, acho que dá para a gente poder pensar bastante questão a partir daí. Então, acho que não é à toa que a teoria crítica está sempre trabalhando com esse campo da ideologia, né? E o Zizek, eu acho que é um representante importante para isso. O Zizek, eu acho que aí também
pensando como desdobramento da nossa discussão, o que eu quis introduzir, né, e tentar pensar o que é teoria crítica, que eu acho que isso pode ser um tema que eu ontem com o Bruno a gente conversou bastante, né, Bruno? O que é teoria crítica? Por que a gente está chamando de teoria crítica, né? Mas eu acho que eu fiquei lendo um pouco o Zizek nessa chave, entendeu? Será que é? Né? Com essa suspeita, claro, condescendente, dizendo, não, mas vamos ver por quê, né? E aí, eu acho que o Zizek, ele parte no texto dele de uma posição de teórico-crítica que é evidenciar a contradição do seu tempo, a contradição do capitalismo pós-moderno contemporâneo, né, que se dá entre uma lógica anti-estatal que reforça as intervenções autoritárias do Estado. Então, acho que está na crista da onda isso, né? A gente vê, né, essa figura contemporânea, né, de líderes populistas, autoritários, mas que a voz dele é o Estado, né? É quase o Luís XIV, né? Eu sou o Estado, né? Aponto, por exemplo, né, parênteses, a imagem que veio ontem lá do Board of Peace do Trump, né? É uma cópia das Nações Unidas, né? O símbolo deles, só que agora é os Estados Unidos que está no centro, né? E o resto do mundo que se explode. Então é interessante porque o Trump não é só o Trump é os Estados Unidos, né? Então tem uma mescla aí interessante para a gente poder pensar que não está na raia desse texto do Zizek, mas enfim, só para a gente poder pensar que de alguma maneira o Zizek está observando justamente esse lugar de uma contradição de um capitalismo que, por um lado, né, exige novas regulamentações e quebras de antigas regulamentações, e por isso é anti-estatal, mas, ao mesmo tempo, reforça o caráter estatal autoritário, que eu acho que é uma tendência que está presente no Adorno, né, em outros autores, o próprio Marcuse, enfim, né, e aí reverbera muito isso, né. Eu não tive tempo de ler, mas seria interessante, talvez, para o nosso grupo avançar, seria esse um dos pontos que a gente queria ler também, que é o texto do Em Busca do... Agora eu não estou com ele aqui na mão, mas o do Tempo Perdido, vivendo... Ah, esqueci. E no fim dos tempos. Vivendo nos Fins dos Tempos, isso. Cujo primeiro capítulo trata da utopia liberal, né? E que, de alguma maneira, ele está descrevendo aqui, né? É isso que eu ia falar. Descreve muito da utopia liberal. Aí, Você quer comentar? Você quer falar, Bruno? Então, a utopia liberal como ela sendo a única verdade possível, né? Ele vai, acho que logo lá para o finalzinho do texto, quando ele vai falar que antes se ridicularizava o Fukuyama, né? E a noção do fim da história, do capitalismo chegando como nenhuma outra opção, de que ele sendo a manifestação quase natural do desenvolvimento histórico do progresso humano. E isso, ao fim no começo da década de 90, quando o Fukuyama postulou essa questão, ele foi, de certa maneira, ridicularizado, tanto à esquerda quanto à direita pelos liberais. Mas hoje, até a gente retornando ao Fischer, no domínio do controle capitalista sobre o nosso imaginário, né? O imaginário do capitalismo, ele é onipotente, e por isso é que essa é a tal da utopia liberal, a utopia ultraliberal. É disso, é do capitalismo que está aí e não há nenhuma outra alternativa. Então, e aí o Zizek coloca no texto dele, o Fukuyama, né, hoje está mais atual do que nunca, ganhou o Fukuyama, porque a concepção da utopia liberal tá ali. Uhum.
É isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, essa utopia, né, só para pensar assim, em diálogo com isso que você falou, né, digamos assim, eles venceram, mas venceram num peso grande das contradições, porque eu acho que é um pouco esse dado que eu acho que é interessante, né? Venceram entre aspas, né? É um pouco é a ideologia dominante, mas Entre aspas. é, porque eu fico pensando assim, né? No campo da ideologia eles venceram, Sim, sim. né? Isso com certeza, mas na materialidade da vida, as crises que o capitalismo está trazendo, né? Uma delas, acho que toca diretamente nas pesquisas do Michael, né? A catástrofe ecológica, né? As crises da nossa natureza interna, né? Incluindo aí o nosso DNA como dado para o capitalismo e a crise da produção, né? Dos meios de produção, com a questão da da tecnologia, dos avanços tecnológicos, você tem aí um elemento poderoso aí de crise. O que a utopia liberal faz não, mas vamos viver esse mundo, é o único que a gente tem, é assim mesmo, né? Crises acontecem, né? Deslocar a crise do seu próprio lugar, né? Então, assim, um dado que eu acho que é importante, talvez, para a gente pensar e, novamente, tentar desenhar melhor o que é uma teoria crítica, é que um ponto de partida é diagnosticar a contradição, né? Eu acho que essa é a base. A gente tem uma realidade histórica como essa, qual é a contradição dessa realidade histórica? Então, esse é um ponto importante. Só que eu diria, não é o único ponto, né, que a teoria crítica faz. Porque senão a gente ficaria só como aquele que anuncia a catástrofe, né? A teoria crítica como um elemento que só anuncia as catástrofes. É o primeiro esforço, mas talvez precise de um complemento de trabalho. Diga, Matheus. Não, então, e é isso que me incomoda bastante no texto do Zizek, né? Porque ele fala justamente do antagonismo que se pode ter sobre o capitalismo hoje. Ele fala da catástrofe, mas ele não fala basicamente do conflito. É uma contradição que é basicamente mostrando o fim, porque, sei lá, quando o Zizek vai enumerar os antagonismos, ele fala da ecologia, da propriedade intelectual, até da biogenética, do apartheid, né? Mas é o que me incomoda, porque o antagonismo, da forma que está lá, não é luta. É catástrofe, é anunciação do fim, sabe? É tudo que é extinguível. Tudo aponta para o fim. E aí você fica justamente naquela pergunta: que antagonização é essa? A antagonização é dizer como vai acabar? É apenas a aceleração? Porque a catástrofe ecológica, por exemplo, não paralisa o sistema, né? Ela é administrada. Ela é literalmente a consequência de um antagonismo que não está lá, é um aceleracionismo disfarçado. Então, cadê a crítica? Cadê a mudança? Sabe? Se ficar nesse diagnóstico, não tem. Por isso que em alguma medida, eu até, enfim, aí é meu esporte predileto, bater no Habermas e tal. Eu falo, será que o Habermas consegue fazer isso, né? Porque o Habermas faz um diagnóstico, ele tenta uma solução dentro desse diagnóstico. O que diz um elemento que é importante, assim, né? Como mobilizar, a partir desse diagnóstico, uma possibilidade de interpretação que leve em consideração um movimento para a emancipação. Eu acho que isso está nos textos clássicos da teoria crítica, né? Agora, a gente tem que pensar o que é emancipação também. Porque se for uma emancipação, né, o Habermas ele vai produzir um texto, um movimento que vai fazer o diagnóstico e vai tentar, dentro dos mecanismos, né, do agir comunicativo, levar um espaço público que produza uma emancipação, né, e que pode funcionar aqui e ali, mas eu diria, não é uma emancipação que toca no todo do capital, né, com todas as suas contradições, terceiro mundo à vista, enfim, né, com o sistema mundo, diria, né, que é um ponto que eu acho que é importante desse todo social. Então, tem uma questão que eu acho que é importante para a gente poder pensar,
que dentro da teoria crítica, ou nas teorias críticas, no plural, talvez o diagnóstico não seja tão diferente. A catástrofe está no Habermas, está no Zizek, está na Adorno, no Marcuse, né? No Fischer, na Judith Butler, Angela Davis, aí a gente vai, né? Até no Foucault, né? Agora, o que varia é a interpretação dessa catástrofe. Como pensar essa catástrofe numa lógica que possa ser mobilizadora, né? E aí, pensando um pouco no que você falou, Matheus, uma hora a gente pode até trazer, porque eu me lembro da fala da Mariana Fischer, né, professora aí da Federal de Pernambuco, que ela vai falar assim, da dificuldade do Zizek em lidar com os movimentos sociais, né? Diferente, por exemplo, da Angela Davis, que está ali no movimento social e que, de alguma maneira, pode ser, né, não necessariamente, claro, tem toda uma questão de vivência de cada um deles com os seus movimentos sociais, mas também o modo de interpretar as lutas e as possibilidades dessas lutas influencia na maneira como cada um desses autores entra nos movimentos sociais, né? E aí é interessante a fala dela, porque ela foi nesse sentido. Mas eu seria um pouco precavido nesse texto com o Zizek para a gente poder pensar um pouco mais sobre isso. Vou fazer o advogado do diabo aqui. Porque aonde vai o Zizek, né? Ao invés dele, uma saída possível seria, olha, então tá, tem a catástrofe e tem o comum, né? Ele vai insistir muito nessas terminologias do comum, que tem a ver com o que o Natan também, de alguma maneira, estuda, né? Com o Laval e o Dardot. Mas o que eu acho muito interessante do ponto de vista do Zizek é que ele vai tratar esse comum a partir de uma raiz negativa. Primeiro porque esse comum ele é um antagonismo dessa realidade do capitalismo, né? E, de alguma maneira, é o território que o capitalismo está avançando a todo tempo para se expropriar e produzir mercadoria a partir disso, né? Então, a crise ecológica é um pouco o efeito desse avanço catastrófico do capitalismo para extrair valor da natureza. A crise ética, né, é uma crise que vem de uma extração de valor do próprio humano, né, do próprio saber humano, né, e do próprio corpo humano para produzir isso. E tem uma outra crise, agora estou tentando me lembrar, mapear aqui, deixa eu pegar aqui. As Ele fala tecnologias. da biogenética também, né? Essa- Ele fala da biogenética, do apartheid social. O apartheid eu deixaria para o fim, mas tem uma outra. Qual que é, Micael, que você falou? e- Eu Propriedade acho que intelectual. tecnologias, As biotecnologias. tecnologias, isso. As Isso. tecnologias, claro. a bioética Então, e tudo mais. né, o mundo da produção, e ele deixa de lado o apartheid, né? Muito espertamente ele deixa de lado, e eu acho que é interessante esse movimento que ele faz, tá? Depois a gente volta para falar mais sobre isso. Mas, enfim, ele não quer colocar assim, olha, então tem o território do comum, né, e o território da catástrofe, né, o positivo versus o negativo, né, ou a alienação, a pseudoforma versus a forma essencial, né, o que seria algo bem contrário ao que eu diria da teoria crítica, né. E aí a gente pode pensar em diversas tentativas de produzir isso, dentre as quais, por exemplo, a que o Adorno mais gosta de criticar, que é a do Heidegger, porque põe um certo ser que está sempre escapando, né? E aí a gente vira uma espécie de coelho correndo atrás da cenoura, que nunca para de correr, porque esse ser está sempre escapando. E aí é interessante porque o Zizek ele vai colocar a utopia, né, num lugar diferente, inclusive desse comum. E aí ele cita o Alberto Lineira, né? Agora não me lembro o primeiro nome, mas acho que é Alberto Lineira. Álvaro Lineira, é isso? Enfim, Aí já não sei, sei que é lineira.
Lineira, mas é o que trabalha com o comum, né, com bem viver, esse autor da Colômbia, se não me engano, né? E que ele vai falar dessa coisa, Álvaro Lineira. Álvaro Lineira, né? Dessa, desse campo, né, da utopia, não como um horizonte que a gente vai atrás, buscar, tal, um pouco que é bem marcado, por exemplo, no que a gente vê com Pepe Mujica, com Galeano, né? Essa coisa da utopia, essa é a política que faz a gente sempre ficar andando atrás, né? Como se fosse um ideal kantiano, nunca realizado, e quando a gente chega no lugar em que a gente realiza, um novo horizonte aparece e tal. Eu acho interessante esse momento do texto que ele vai falar, não, esse lugar, né, do comum, né, ele não é esse horizonte a ser alcançado. Esse lugar do comum, ele é o problema que nos é comum. É a maneira pela qual a gente vai organizar a nossa crítica, né? Então, me lembra muito a maneira pela qual o Marcuse vai pensar, por exemplo, a utopia, não como um horizonte que nunca precisa ser dito, mas como algo que está sendo em realização, né? Diga, Matheus. Não, nesse trecho é tanto que o Zizek, ele vai falar do comunismo como essa consciência do fim, né? Tipo, o comunismo hoje não é a solução, é o nome do problema, é literalmente sintoma. E assim, ainda além, é o comunismo aqui como se fosse uma consciência precoce e uma marcha fúnebre, assim. É daquilo que vai se acabar, de que vai se danar no progresso, é uma utopia de redenção, é uma utopia trágica, fatalista. Mas ao mesmo tempo ela é lúcida. Uhum. E aí fica numa utopia que não promete vitória, né? Mas ela recusa a cegueira. É um espaço mental. É um espaço mental que se move, isso é forte, mas é que tá. O problema é justamente é uma utopia que nada promete, sabe? Uhum. Depois a gente volta. Não é nem a utopia como marcosiana, como uma ontologia intensiva, nessa densidade com a realidade completa tal. É realmente uma consciência do fim. É saber disso. É você cair do abismo gritando pro abismo sabendo que deu merda. Uhum. Vou só abrir a palavra para a Bárbara também. Oi, pessoal. Tem algumas coisas nesse texto que eu achei interessante, é, assim, para pensar, enfim, que me chamaram a atenção. Mas uma coisa que o Silvio me falou, comentou no começo, sobre a teoria crítica, eu imagino que poderia ser, eu visualizo, sei lá, assim, né, como espiral, ela fazendo a crítica sobre si mesmo, como se fosse uma consciência. Ora ela é uma ideologia, ora ela é uma utopia. E ela fazendo esse processo de sempre se autoanalisar, né? Como um espiral mesmo, né? E ela volta para uns pontos. E na página 296, lá embaixo, quando ele fala que a verdadeira utopia hoje é a de que seremos capazes de resolver nossos problemas com transformações modestas no sistema existente, a única opção realista é fazer o que parece impossível nesse sistema. Me lembrou uma vez, enfim, numa situação que eu li, que é meio que implodir por dentro o sistema, mediante os mecanismos que você tem. E aí, meio que dá uma reafirmada quando ele fala da nova política emancipatória, que não será mais um agente social particular, mas uma exclusiva combinação de diferentes agentes. E ele fala um pouco sobre pequenos poderes, né? Que não é só o cara que está lá no poder central, mas quem tem os pequenos poderes nas mãos. Eu vi como se implodisse mesmo a estrutura por dentro. Beleza, a gente não consegue tirar o capitalismo, a força agora, né, numa grande manifestação, tá, então como que a gente faz essa implosão desse sistema? Quais são as pequenas utopias dentro do que é possível, do que a gente acredita, dentro das armas que temos, como que a gente implode isso para mudar, para se transformar em alguma coisa, para não ter as catástrofes e as coisas aí que podem acontecer. Não sei, eu fui mais para esse viés nesse texto. A única coisa que
e aí a gente pode ir seguindo com a conversa. Vou deixar essa tua inquietação, Matheus, no horizonte, tá? Para a gente poder, porque eu acho que precisa de outros elementos para construir um diálogo com isso que você está apontando. Mas só para apontar já algumas coisas a partir da fala da Bárbara, eu diria assim, ele seria um pouco avesso a pequenas construções. Eu diria que eu falaria assim, não, o feminismo faz isso, né, o movimento negro, os movimentos, digamos, identitários, entre aspas, faz isso, né, mas no fim das contas ele só repõe o sistema. Né? O Zizek, ele faz uma questão de retomada das, vamos falar assim, das grandes narrativas. Ele é um defensor disso, ou pelo menos um crítico, como o Silvio colocou, dessas correntes analíticas contemporâneas que têm um objeto mais determinado. E aí eu acho que vale a pena, a partir dessa última fala, né, os objetos mais determinados. É a indeterminação, é o impossível, é o negativo que interessa para o Zizek. É esse lugar. Então, nunca um lugar posto, mas é entender que dentro da grade ideológica que a gente está, existe furos nos quais a gente pode atravessar. E esses furos, eles não são simplesmente falhas do sistema. Esses furos são espaços, aí eu acho que entra no diálogo com o Matheus, né, espaços talvez mentais, porque são da ideologia, do campo ideológico, que fazem com que a gente perceba a grande contradição que é esse sistema. Eu diria, não é só a contradição do anti-estatismo com o estatismo, mas é a produção, e aí entra essa última crise, por isso que eu acho que tem que deixar ela para o final, sim, né? Essa última crise, que é essa capacidade incrível que o capitalismo tem de excluir pessoas dentro do próprio sistema, né? Que também conversa com os outsiders do Marcuse e tal. Mas, e aí, é interessante a fala que ele vai fazer, que a gente não pode construir uma análise ecológica se a gente não pôr o excluído nesse processo. A mesma coisa com a tecnologia, a mesma coisa com a mobilidade dos corpos. A gente tem que estar sempre em vista dos excluídos, né? Que me lembra quase um Leonardo Boff falando tal nessa hora, mas eu acho que não é bem nesse sentido que ele também está falando, porque ele vai tentar, como ele diz no meio do texto, radicalizar o sujeito. E aí eu concordo com o que você está, até comentei isso com o Bruno, né, ontem. Às vezes dá a impressão que o Zizek perde um certo conceito de objetividade, assim, de materialidade do processo e fica no campo mental, né, da luta ideológica. Mas é isso, a ideologia também é um elemento importante para a materialidade, né? E, portanto, não é um sujeito, né? Não é uma racionalidade subjetiva, como vai dizer o Horkheimer, por exemplo, sobre o positivismo. O positivismo, ele dá a impressão de que ele está fazendo uma análise objetiva dos fatos, ligando Lé com Cré. Mas, na verdade, o positivismo é uma racionalidade, vai dizer o Horkheimer, positivista, subjetivista. Porque quem está produzindo essa aparente lógica objetiva entre as coisas é a particularidade daquele sujeito diante do mundo. Né? É uma ciência muito recortada e particular, que se diz universal. O que o Zizek está apontando, ao meu ver, é um lugar assim, não, mas esse sujeito, ele é produto social, ele precisa ser construído. Né? Ele é objetivo. É como se... aí ele é antipositivista nesse sentido, porque ele vai tentar trazer esse sujeito assim, quando ele vai dizer que o sujeito é negativo, ele não é o nada sartreano, né, vazio de determinações, simplesmente. Ele é um sujeito atravessado por diversas relações, né? E aí eu acho que é uma coisa que a gente poderia discutir mais com o grupo de GT de psicanálise, porque entra naquele momento do texto
que aliás eu acho que são 2 textos aí, né, Bruno? Tem um determinado momento que na tradução, É. só a gente não conseguiu ainda verificar onde a origem desse texto, tá? Mas existe, mas é do Zizek, tá? Não é fake. Porque tem uma outra parte do texto que chama Crença na Utopia, é ainda a melhor forma de questionar a exclusão social, em que já é um outro tradutor, já Tradutor, tinha em mente uma outra referência, então fico na dúvida se isso é um texto só ou se são 2 textos. Mas, de todo modo, né, é onde entra essa discussão de uma revisão de maio de 68, do Zizek, né? Me lembra algumas críticas do Novo Espírito do Mundo, do Luc Boltanski, da Yves Chapello, que é um catatal, assim, né? Mas que na época ficou muito famosa porque faz uma análise muito crítica, né, de que, no fim das contas, toda essa teoria crítica caiu numa estetização da política, resumindo assim de uma maneira muito tosca, esse livro leva a essa conclusão, entendeu? E meio que desmobiliza os fatores críticos de maio de 68. Eu diria que o Zizek, ele tem um diagnóstico parecido, né, de que o maio de 68 ele teve uma potência, mas que caiu, porque ele tem uma leitura lacaniana de maio de 68, né, em que se converte de uma leitura, né, ele vai falar, não, o Lacan vai falar, não é que as estruturas não estejam nas ruas, elas estão nas ruas, né, e o que vocês estão fazendo é uma mobilização dos discursos, porque os discursos do Lacan são, né, são estruturas em que você tem, né, um sujeito que pronuncia, uma cadeia de significados, um campo de desejos e os objetos de desejo, né, em estrutura nisso. E aí ele vai falar que existe, a partir do Lacan, uma mudança do discurso do mestre para o discurso do universitário ou do discurso da universidade, né? O que é interessante, porque o discurso do mestre, o Michael pode dizer isso até melhor que eu, o discurso do mestre é um discurso que objetifica as coisas, né? Você é o objeto do seu mestre. O discurso do universitário é o discurso do burocrata, né? Que, portanto, é de um sujeito, né? Que diz, mas é um sujeito objetivado, né? Então é interessante, porque o maio de 68, ele cria, né, um esvaziamento desse sujeito do mestre, né, desse discurso do mestre, mas repõe uma lógica, digamos assim, objetivada das coisas, né, dos mecanismos. Eles são críticos da burocracia, né, eu diria, mas ao mesmo tempo repõe esse lugar assim de um sujeito que é incapaz de atravessar essa burocracia. Tanto é que a resposta em maio de 68 foi francês, foi mais burocracia para esse pessoal, né? Talvez um pouco mais hedonista, né, um pouco mais livre, mas não foi uma desburocratização da vida deles, né? E complementa ainda a ideia de que o Lacan, em diálogo com esses movimentos, fala praticamente que, na verdade, eles estão repondo o mestre, né, nas demandas. Então, eles não conseguem sair desse lugar que é o discurso do histérico, da histeria, de que, no fim das contas, você está pedindo um grande outro para ser seu, né? Enfim. Diga, Michael. Só que, talvez, para complementar um pouco o que você falou, né, que é isso mesmo, que o discurso do mestre, digamos, ele objetiva o outro, né, ele torna o outro escravo, né, esta dicotomia, assim, de senhor-escravo, né, digamos, uma coisa de comanda e obedece, né, mais simplificado, né, mas, assim, é justamente este giro desse discurso para o discurso da
da universidade é que, né, aí entra no lugar do agente, não mais este significante mestre, né, um senhor, mas entra um conhecimento que comanda, né? Então, este conhecimento que ideologicamente é tipo generalizado. E isso vale tanto para no seminário 17 ele fala, aplica isso tanto ao comunismo, né, onde existe esta ideologia de Estado, né, e também ao capitalismo, né, o conhecimento da economia política, do mercado, né. Então, o discurso da universidade é o discurso praticamente da modernidade, né, onde o exercício do poder é pelo conhecimento. Né, as análises do Foucault também são sempre neste nexo poder-saber, né? Então, essas análises do Foucault são bastante assim, também nessa direção daquilo que o Lacan denuncia com este discurso da universidade, né? E aí, esta simples ideia de derrubar o mestre, né? Aí ele sempre vê este perigo de recair, ou de cair nesta segunda etapa da dominação, que é esta dominação onde não são produzidos objetos, onde outro não é objeto, mas ele é construído como um sujeito, né? Aí, esses sujeitos que são, tipo, aliciados por como fala o Althusser, interpelados, né? Interpelados, né? Eles se tornam parte disso. Eles querem subir nesta hierarquia. É tipo hegemônico. Não é coercitivo, mas é hegemônico. Este exercício de poder que ocorre nisso, né? Então, esses estudantes se sentem, de certa forma, talvez menos diretamente oprimidos, mas, na verdade, eles internalizaram este sistema, né? E com isso estão ainda mais presos dentro dele. Né? E até reforça que depois vai virar um tecnocratismo, né? Isso não tinha tanto, né? Ou tinha, mas era uma burocracia do mestre, não a burocracia da estrutura da universidade. Exatamente. Só para poder pensar que aí o que ele não fala, né? O Zizek não fala, é um quarto discurso, que é o discurso do analista. Eu acho que é onde o Lacan está apontando, onde você tem justamente um sujeito que não tem determinação, que é aquele sujeito que está para simplificar também a imagem aqui, é o sujeito que está sentado né, atrás do divã, ouvindo como se fosse um lugar vazio em que o analisado dirige a palavra, mas na verdade é um vazio que explicita o desejo disso que está sendo dito, né? Então, eu fico imaginando que quando o Zizek fala de uma certa radicalização do sujeito proletário, ele está pensando nesse sujeito do discurso do analista, né? Na verdade, o proletário é o nosso grande analista, digamos assim, né? Esse proletário radical que ele vai apontar, que é um sujeito sem determinações, né? Que não é determinado por nada, né? Mas ao mesmo tempo digamos assim, é a rede onde todas as determinações são lançadas, né? E a partir dos quais as lutas são mobilizadas. E aí, só para fechar aqui um pouquinho, Natan, essa ideia, em que medida isso não está no que ele está chamando de excluído, né? Porque é o sem terra, não no sentido do cara que não, do camponês e tal, é também isso. Mas veja, ele é o sem terra, né? Ele é um sujeito que não tem, né? Um sujeito que está fora desse lugar, né? Diga, Natan. Eu queria chamar a atenção para ao invés de fechar aí, eu vou abrir. Ah, Vou abrir. Que o Zizek, ele caracteriza qual é o mestre que entrou, ele dá uma característica, né, do mestre que entrou no lugar do anterior. Ele diz lá na página, deixa eu ver aqui, 299, né, que ele diz assim:
nós ganhamos, né? E ganhamos um mestre novo, né? Sob o disfarce do mestre permissivo, pós-moderno, cuja dominação é mais forte por ser menos visível. Eu achei isso interessante, assim, né? E aí, só tô soltando essa aqui para quem quiser falar alguma coisa, porque me chamou muita atenção isso daqui, porque parece que sei lá, foi pro mestre o contrário, o outro era muito repressivo, e aí parece que vem um agora e fala assim, não, deixa fazer. É. Deixa fazer, mas por trás, pelo que está dizendo, vem uma burocracia mais pesada, né? Então daí é o disfarce. E uma E pergunta. aí, Não, fala, pode pode falar. falar, filho. E aí, o meu outro comentário vai exatamente nesse último ponto que o Silvio tocou, né? Que eu não sei não conheço quem traduziu o texto, mas quando o texto fala, quando o Zizek fala desses excluídos, ele usa uma palavra que para o Brasil é muito cara, e que é um fenômeno brasileiro, que é a favela, Uhum. né? Eu acho que lá, eu não sei como lá em Viena, no caso do Michael, como é que se chamam os lugares onde as pessoas marginalizadas estão. Favela, eu duvido que seja. Favela, eu duvido que seja, né? Não, essa E aí, também foi uma questão da tradução que também pegou, sim. Ó, e pegou, né? repete o termo favela várias vezes, né? Então, não sei Uhum. tradução, o que se estava por trás desse termo. Mas, de qualquer maneira, acho que o conceito de excluídos dele, né, que ele vai, novamente, como o Silvio falou, vai colocar em oposição ou relacionado à ideia do comum, né, ao conceito comum, e os excluídos, o que me chamou a atenção na questão dos excluídos é essa nova conceitualização de excluídos, que esses excluídos, que o José coloca, o excluído está fora, mas ele também está dentro. Isso, ele está fora, mas também está dentro. Claro que ele não é o de dentro o controlador, ou o poderoso do sistema, mas tanto é que ele nesse texto, ele vai também criar talvez uma nova conceitualização do poder, né? Não, que vai colocar quase como um poder. Ele até fala, os políticos que estão ali, né? A representação de fato de que sempre serão aqueles que estão no poder, que serão sempre este novo mestre. Mas a conceitualização deste novo excluído, ele também é alguém que está fora, obviamente, né, mas não é mais o proletariado, mas também o proletariado, ainda que sobra, ainda são aqueles que estão fora, mas que também estão, de alguma maneira, dominados dentro daquele sistema, né? Não necessariamente, como ele colocar exclusivamente só o excluído da favela e que está num outro mundo gerenciado fora da ordem, fora da lei, inclusive ele usa esse termo e tal, mas os excluídos estão fora e dentro, né? Então, até por isso que talvez o termo favela, não sabemos aí se a tradução não foi tão precisa quanto ele queria dizer. Mas só para concluir, e aí eu passo a palavra, e comentando isso que o Bruno falou, eu acho que combina bem com a ideia do texto eu acho que, assim, vou fazer uma generalização aqui, que desde o começo, o Capital sempre trabalhou com esse tipo de contradição, fazendo discursos e práticas, né, de dizer você está fora, mas você está dentro, você é o que está em domínio, e aí de repente você vira dominado, dependendo de onde você ocupa o lugar de poder na sociedade, questão econômica, etc. E eu não entendi muito bem, mas, assim, o Zizek coloca um peso bem grande, um peso não, né? Ele coloca uma esperança, talvez, bem grande nessas pessoas das favelas, vou usar o termo dele, né? Que aí lá no final do texto ele fala qual foi a tarefa do século XIX, qual foi a tarefa do século XX, e aí ele chega lá, né, na página 300, ele diz, a principal tarefa do século XXI é politizar, organizar e disciplinar as massas desestruturadas, ele escreve isso em aspas, dos que vivem nas favelas. Porque os outros três, as outras três contradições que ele diz que existem, dependem dessa organização aqui para que elas, sei lá, se exacerbem e alguma coisa surja. Não sei se nova, mas enfim. Aí eu passo a palavra.
Pode falar, Matheus. Tá sem áudio, tá sem áudio. Matheus, você tá sem Áudio, continua ligar o sem áudio. microfone, tá mutado. Você está me escutando agora? Sim, agora sim. Desculpa, gente. Então, eu estava dizendo que a fala do Bruno tocou muito, porque foi justamente que eu anotei a questão dos incluídos e dos excluídos. Para mim, é justamente o que sustenta o texto. E, assim, é realmente a divisão real, concreta, é o demonstrável, é o que está fragmentado lá, o que mostra realmente a contradição que ele escancara lá, onde se cria as formas de vida distintas. E aí tem justamente mundos que não se tocam, né? Eu acho que pode-se pensar, assim, os comuns como os desprovidos dos bens, assim, os capturados subjetivamente, os mortos, os que morrerão com colapso ambiental. E aí, para mim, isso faz sentido. E é justamente aí onde os proletariados eles não vão desaparecer. A luta de classe ela não some, ela se expande. Porque, mesmo que esses deslocamentos, não dá para excluir a luta de classes, né? É como até que o Cisne quisesse flertar com exclusão do proletário. Ele ainda admite que os bilionários, por exemplo, são os aceleracionistas, são uma consequência de toda a classe, que os comuns é uma expansão daqueles que sofrem com o antagonismo, mas o proletariado continua sendo vítima, sabe? O proletário continua ainda sendo uma vítima subjetiva, simbólica, ambiental, existencial, e ainda, por mais que ele não seja mediado apenas pelo trabalho, ele é a própria condição da existência ameaçada. E aí ele se encaixa nos comuns, que não é necessariamente só o trabalho, é também um poder, é esse intelecto que ele fala antes, né? Essa burocracia. Tem diversos. Uhum. Eu acho que eu fui apontando coisas que eu acho que são poderíamos ressaltar, mas eu diria um pouco isso, assim, ele faz um deslocamento, ou talvez começar para essa fala do Matheus, ele faz um deslocamento importante do conceito de sujeito proletário, mesmo de excluído, né? Porque ele é um conceito ambíguo, talvez, né? Não sei, já que a gente tocou em traduções, o termo talvez mais preciso seja o termo fora-cluído, que é aquele que nem é fora nem é dentro, né? Mas é que é incorporado o tempo todo. Mas o fora-cluído, ao mesmo tempo, ele é domado, né, Micael? Então, acho que talvez esse termo excluído seja realmente mais interessante aí. O que é interessante, talvez, seja colocar isso, assim, né? Esse excluído, portanto, ele não ocupa um lugar positivo. É esse grupo, né? Não permite identificar o grupo. Se permite identificar uma certa dinâmica que produz um tipo de sujeito que está sempre fora desse sistema. E talvez, né, até ele menciona isso, no momento que ele vai citar o Agamben, né, que ele vai falar, não, o risco é todo mundo se tornar homo sacer, né, no fim das contas. Então, tem um risco muito grande que ele quer evitar, que seja esse lugar, assim, dos seres matáveis que o Agamben vai descrever no processo, né? Então, há um elemento de luta aí, que ainda existe, né? Uma luta, eu diria que não é igual, né? Não é entre iguais, né? Porque o processo é de exclusão, de um sistema que está entrando em colapso. Isso, do ponto de vista da minha leitura, eu acho que isso daí está bem claro, assim. O Zizek, ele está notando que existe uma contradição desse nível que exclui e inclui essas pessoas, né? Exclui, por um lado, né, dos seus processos, porque está sempre se expropriando dos comuns que essas pessoas têm, mas, ao mesmo tempo, inclui essas pessoas na medida em que elas permaneçam excluídas, né? Então, é uma, digamos assim, uma gestão, o capitalismo acaba sendo uma gestão dessas exclusões que ela faz. Então, o ponto é como que essas pessoas não vão entrar num discurso, digamos assim, da histeria, né? Que é assim, então tá, então eu quero direitos para ser reintegrado no sistema.
né? Ou então da própria crítica produzir, né, um lugar de, enfim, de inclusão dessas pessoas, né, dos direitos num sistema que aparentemente está falido, né? Aí entra um pouco isso que a Bárbara está comentando, assim, de que desses pequenos lugares, né, que você comentou, né? Só que é justamente nessa lógica, nessa dimensão do impossível que eu acho que a gente pode pensar, porque não sei lá, então tá, a gente está aqui no mundo, tá, eu acho que a visão do Zizek, a meu ver, seria muito crítica de uma posição do tipo, então tá, então a gente vai virar uma comunidade fechada, e nessa comunidade fechada a gente vai estar criando aí um mundo ideal, né, nas nossas resistências, né? Mas talvez seja impulsionar para o campo do impossível. Ou seja, onde ninguém diria que uma rede de computadores, vamos pensar assim, né, possa ser transfigurada como uma lógica comum, né, de repente começar a se pensar um pouco nisso, né? Quebrar, por exemplo, os mecanismos da própria Microsoft e transformar isso em algum outro lugar, né? Não sei, estou pensando um pouco nisso, né? O que seria esse impossível? Para mim também não está muito claro, né? Eu acho que o texto do Gigi que não permite a gente pensar um pouco nisso, mas certamente não é um impossível determinado, né? É um lugar em que, de repente, essa política nunca foi imaginado, isso se imaginou. Eu temo dizer, por exemplo, será que nessa lógica que a gente está vivendo agora, né, da quebra do 6x1, né, era um lugar que ninguém estava imaginando. De repente, joga isso e uma certa política nova começa a aparecer. Certos desejos novos começam a aparecer. Aí os garçons falam, pô, que legal que é ter um final de semana, né, 2 dias para descansar, né? Não sei se um final de semana, mas pelo menos 2 dias para eu tomar um sol, né? Parece ser legal isso, mas ao mesmo tempo sempre com a lógica de que, pô, isso é uma lógica também de exclusão. Então tem essa outra dimensão que não dá para se fechar nessa imagem, entendeu? Eu acho que tem um movimento do Zizek que não encerra nas imagens. E aí talvez essa coisa catastrofista que o Matheus está pensando, assim, que é difícil de você dialogar entre o que o Zizek está propondo e os movimentos sociais estão propondo, né? De todo modo, assim, pensando um pouco para além do texto, né, do Zizek, a gente pode depois voltar, né, para esse lugar. Eu fiquei pensando um pouco nessas dimensões em diálogo com o nosso grupo, né? Eu acho que texto provoca a gente a pensar, só no GT de Teoria Crítica e Utopia, o lugar desse diálogo, Utopia e Teoria Crítica, né? Que demonstra, eu acho que mais fortemente, o campo de contradições, né? Que não é esse diagnóstico fixado no presente, mas é um campo comum em que o pensamento crítico circula, né? Então, nem é colocar a utopia assim, então tá, eu vou construir o mundo ideal e aí eu vou contrapor com essa porcaria toda que é o capitalismo e sigamos, né? E nem é enfim, só o diagnóstico do presente, falar, não, vamos tentar consertar aqui ou ali. Tem algo da utopia que mobiliza a teoria crítica para outro lugar, né? E que eu diria que é o negativo. Agora, qual é o significado desse negativo? Aí temos teorias críticas várias para dizer sobre isso, né? E, na verdade, esse campo do negativo exige, o que eu estou pensando assim, mais do que um diagnóstico, exige uma interpretação. A gente precisa voltar a interpretar as coisas, no sentido freudiano mesmo do termo, de você elaborar melhor
o que é isso que falta, né? E a utopia também como campo comum. Eu acho que também é um outro lugar que eu acho que é interessante para a gente pensar, e não como um não lugar e tal. Eu acho que tem esse campo, né? Eu fui escrevendo aqui, né? É como se a utopia nos mobilizasse, dentro da teoria crítica, a pensar, a estar na ideologia, né? Entender que a gente é também parte disso, sem estar dominado por ela, né? Mobilizando elementos para evidenciar as contradições reais. Mas isso exige pensar materialmente o impossível. E aí eu acho que tem uma dificuldade muito grande para a gente poder pensar, porque se é impossível, o que é o material desse impossível? Né? Eu acho que esse é um ponto que talvez o campo psicanalítico nos ajude a pensar. Né? O GT de psicanálise pode ser bastante útil nesse sentido. Porque não é um impossível qualquer, mas é um impossível atravessado de desejo, e um desejo sustentado pelo campo de realidade e suas contradições. Então, é esse lugar do impossível que eu acho que a gente está lidando. Lembrando, né, até a frase famosa do Freud, de que psicanalizar, governar e educar são artes do impossível. Diga, Matheus. Não, então, até para complementar, o Jameson, na arqueologia, da utopia, É acho do que futuro, né? Arqueologias do do futuro, exatamente, ele fala da imaginação. Ele fala que a utopia existe enquanto ainda se consegue imaginar um outro mundo. Enquanto a gente consegue pensar uma outra vida, a gente consegue meio que antagonizar como negativo mesmo, e aí a gente consegue realmente pensar, a utopia funciona. E a utopia, ela vai muito pela imaginação, é onde não é capturado. Porque pronto, aqui nos diz que tem todo o domínio subjetivo, simbólico, toda a cegueira e alienação que ele traz, a outra forma de alienação. E aí, a imaginação, por exemplo, do Jameson entra aqui como uma utopia. Caiu para mim, não sei se caiu para vocês. Não, deu para ouvir, sim. E isso E pode ser assim, uma chave interessante para o grupo de estética investigar. sim, Que particularmente, tem o que eu vi assim, muito no Zizek, como ele traz utopia, é a utopia como uma ação redentora mesmo. Não é nem utopia, desculpa. é uma consciência infeliz. Eu Uhum. vejo, pelo menos, eu vejo como a consciência do mal, assim, da culpa histórica, do tamanho da derrota. É como se a verdadeira utopia que o Zizek, e interpretação do Zizek, como ele traz aqui, não acreditar que tudo vai dar certo, mas não aceitar viver como se nada estivesse acabando da forma que está. É um não aceitamento, é o É um saber realismo. a tragicalidade da coisa. E Eu aí, acho que até porque o protagonismo para ele não é um antagonismo negativo que muda algo. O antagonismo para ele é o fim, um sabe? antagonismo para ele. O antagonismo para ele é o fim. Quando ele fala dos antagonismos do capitalismo, ele cita crise climática, apartheid, mas são literalmente coisas que vão colapsar o mundo. É literalmente o fim, não é uma coisa que muda. Quando eu Uhum. falo, por exemplo, de antagonismo em Marcuse, é de pensar uma ontologia da negatividade, é pensar em algo que possa tensionar, possa negativar com aquilo e trazer uma outra coisa, mover a dialética. Aqui não, é literalmente sim. O antagonismo é onde paralisa a consequência que é o próprio capitalismo. Saca? Uhum. Diga, Bruno. Eu acho que talvez tenha uma certa discordância nesse ponto do que é que ele postula. Porque, de fato, ele tem um determinado trecho lá no texto onde ele coloca, inclusive, que em se esquecendo, tirando essa quarta dinâmica dos excluídos, ele vai colocar que a crise ambiental vira sustentabilidade, as outras crises, cada uma, a crise da biotecnologia vira só uma coisa da ética, mas ele justamente ele coloca e ele postula, primeiro, e o que eu acho que isso aproxima da teoria crítica, que é que de questionar se as contradições contemporâneas do capitalismo, se elas são
negativas o suficientes para, pelo menos, barrar o avanço da catástrofe. Pelo menos foi esse ponto que eu identifiquei, que eu acho que, claro, ele não tem uma questão de um projeto utópico, mas eu identifico, primeiro, nas questões que ele coloca da utopia, da transformação em qualquer instância dentro do sistema, e que não necessariamente significa só dentro do sistema, mas é isso que eu vejo que ele identifica, sim, algo similar ao que o Marcuse coloca, porque o Marcuse, ele também postula uma utopia real, né, uma utopia concreta. E o Zizek, ele parece que ele me faz, lendo ele, eu vejo certos pontos de aproximação nesse ponto com o Marcuse, especificamente, de uma utopia real, uma utopia concreta, e que não necessariamente signifique um rebaixamento. Mas eu acho que a aproximação dele, mas novamente, ele não tem um projeto, não tem uma postulação clara. Mas eu acho que ele faz essa aproximação, aí não sei se consciente ou inconsciente, com a dinâmica da teoria crítica, a partir do momento onde ele questiona, será que há alguma força negativa capaz de derrubar ou transformar ou frear o capitalismo? Isso é claro no texto, de identificar isso, assim como a teoria crítica, de questionar se há algum agente que carrega essa negatividade, e na qual ele vai empurrando os excluídos. Ele fala, olha, os excluídos têm aparentemente, numa análise preliminar, tem essa potência. Então, eu acho que fosse essa discordância, eu acho que ele não é tão catastrofista. E mesmo o próprio Alain Badiou, ele vai colocar ali, né, ele vai citar o Alain Badiou e vai falar, tudo bem, melhor que ele fala em francês, vai citar lá em francês, que é melhor uma catástrofe do que um deserto. Então, já passando a palavra, Michel, eu discordo também que parece com a utopia de Marcuse, que para mim já é uma outra coisa. Eu acho que há um diálogo quanto às interpretações da utopia que a gente está tratando aqui. Se trata de utopia, mas pelo menos em Marcuse, a utopia ela se trata como um movimento dialético mesmo, assim, de tensionamento. O Zizek, por mais que ele apreenda essa necessidade de ter essa consciência infeliz e tal, ele vê o antagonismo como o próprio fim, não é um antagonismo como uma chegada, como um tipo de mudança, como uma coisa que vai se chegar, é uma coisa que já está acabada. E aí a utopia, o próprio comunismo para ele não é o lugar, é o sintoma. O comunismo não é um estágio, não é um momento, é um sintoma, é como a gente se sente, é como os comuns estão lá, de uma maneira geral, excluídos. E por isso o comunismo aparece como uma utopia também, uma utopia da consciência da desgraça de como as coisas estão. E aí entra muito numa utopia fatídica, assim, é uma utopia consciente da não dialética. É uma utopia que ela está consciente do fim da história, mas é uma utopia que tem consciência do não. E aí muda um pouco da utopia marcusiana, por exemplo, que é uma tensão. Por mais que também não seja um lugar teológico, um lugar a se chegar, é um negativo que ela busca uma outra antagonização que não é o do Zizek, pelo menos para mim. Só antes de passar para o Michael, talvez por ser momentos históricos diferentes. Uma coisa é você pensar nos anos 60, 70, tem contra a Revolução e Revolta, que eu diria, o Marcuse não sei se está tão tópico assim, mas né, talvez se a gente discutir só pela forma, realmente a gente vai encontrar as diferenças. Mas eu acho que exige aí um esforço crítico de contextualizar essas propostas para a gente poder pensá-las um pouco mais, sabe? Mas diga aí, Michel. Sim, então eu não vejo muito assim um pensamento utópico no Zizek, acho, não sei, eu sinto que ele está mais até polemizando contra esta ideia da utopia, né? Invertendo ela, dizendo que, na verdade, assim, o realismo, o capitalismo é a utopia, né? Praticamente está dizendo isso no final, né? E também esta ideia de apostar no movimento dos excluídos, que ele, de certa forma, né, traz aqui um pouco, né? Ao mesmo tempo, ele fica, isso fica muito vago, porque, ao mesmo tempo, ele diz que nós somos todos excluídos, né?
ele generaliza isso ao mesmo tempo, né? Né? Mas, né, então isso se perde também novamente, eu acho um pouco. Então eu sinto que isso é muito vago do lado dele, mas ao mesmo tempo eu vejo uma coisa bem assim visionário naquilo que ele escreve também. E eu acho que esse texto, né, eu procurei um original em inglês para saber quando ele escreveu isso, Isso mas não achei. Mas pelo que eu acho, ele esse tipo de coisa escreveu lá, tipo 2009 talvez, tá? Né? E aí nesse sentido, né? Ele fala do Bill Gates como o homem mais rico do mundo, né? E e ele fala, né? Deste movimento de exclusão que vai muito mais profundo, né? Onde ele fala, nós estamos desapropriados de substância simbólica, nós vemos sendo, tipo, esvaziados, né? Por esta nova forma de capitalismo. E isso que eu acho que é algo que hoje temos ainda muito mais forte do que 2009, né? Pelas redes sociais, né? E isso que ele fala que o capitalismo não funciona mais com esses mecanismos de mercado, de fazer assim o lucro, mas com a renda, né? O Bill Gates está nós agora, né? Nós estamos pagando ele para usar o Windows, né? Mas hoje isso é muito mais, né? Nós temos para nós comunicar, temos que pagar não sei, o Google, né? E o Mark Zuckerberg, ou quem seja, né? Então, hoje, isso ficou muito mais forte, nós não podemos mais viver as estruturas da nossa comunicação, né, que fazem parte desse general intellect, né, ele fala, como ele fala, acho que general intellect, né, Uhum. Aí, né, eu entendo que tudo isso foi ainda muito mais privatizado. Isso também, quem pensei muito nesse texto também neste Yanis Varoufakis, né? Que fala que praticamente hoje essas estruturas que se criam não são mais aqueles do capitalismo, mas são do feudalismo. E tem alguns senhores feudais, eles como antes os senhores feudais eram propriedades da terra e tudo que você tirava da terra tinha que dar também, tinha que pagar eles, né? Da mesma forma, hoje, para a gente viver, para se comunicar, para se planejar, para se movimentar, precisamos do Uber, né? Nós sempre, para tudo que temos que pagar para estes senhores, né? Então, eu acho que aí ele, de certa forma, antecipou, talvez, também. Isso que estamos vendo hoje, muito mais forte ainda, né? Então, era só isso. Inclusive com vontade de mandar um e-mail, agora que eu estou vendo lá para a editora da Universitária da Paraíba, para perguntar de onde que conseguiu esse texto aí, para ver o original, sem falar tradutor ali que está na nota de rodapé. Pô. Também procurei o original e não achei. Mas o segundo texto está marcado 2008. É isso mesmo. Diga, Natan. Queria fazer uns comentários. Alguns têm a ver com o que os colegas falaram, né? Eu não sei se vocês tiveram essa impressão sobre isso que estavam falando, né? Olha, porque ele coloca aqui, aí compara isso com o Marcuse e tal e tal. Eu não senti que o Zizek estava escrevendo alguma coisa aqui que ele já tinha concluído. Eu senti que é um texto que ele está escrevendo, em que ele está escrevendo para processar o próprio pensamento dele sobre o que é utopia. Que eu acho muito natural de qualquer texto que tente, né, pensar utopia, dado que o diagnóstico é que a imaginação falta. Né? E aí chega um momento que você precisa... Tá, eu sei que, né, cara, tem um monte de furos nisso daqui, mas deixa eu colocar isso aqui num texto. E, né, bota para circular, porque aí, enfim, o trabalho do texto está fazendo isso com a gente. O trabalho do texto é esse, né, colocar essa ideia para circular também, né. A gente manda fogo no Zizek, mas ao mesmo tempo a gente é parceiro dele, né. E o capitalismo que se vire para lidar com essa contradição, já que todo mundo tem que assumir alguma. Ou várias. Esse é o primeiro comentário. O segundo comentário que eu queria fazer é justamente tentar, eu não vou conseguir, dar uma resposta nessas discussões de
utopia, que eu não vejo nenhum texto, por enquanto, debatendo. Eu já debati isso daqui, eu não escrevi sobre, eu já conversei alguma coisa com o Michael, ele fez uma crítica muito boa, só que eu não me lembro agora como é que é. Mas, assim, dentre os inimigos do capital, né, o Michael acho que vai lembrar, o Silvio também vai lembrar disso que eu já falei, um deles que precisa ser trazido é a ideia de gratuidade. Ah, sim. O capital odeia gratuidade. Por quê? Porque ele quer não só transformar tudo em mercadoria, ele quer metrificar tudo, ele quer quantificar tudo. Agora, eu posso estar falando isso daqui, não sei definir muito bem o que que é, mas facilmente o próprio texto dá a resposta. Assim, ó, você traz uma ideia dessa, ao invés de ela ser usada para um combate do capital, vira mercadoria também. Que é isso que ele aponta aqui nessa página 300. Ele fala, ecologia, além de ela ser administrada, é um nicho de mercado e um próprio mercado, virou desenvolvimento sustentável. Tem um monte de empresas aí, Nestlé, não sei o que. Fala, esse é mercado, né? Desenvolvimento sustentável é um produto. A propriedade intelectual em um complexo de desafio jurídico. Aí vai lá discutir juridicamente a coisa, que também você paga juiz, paga advogado, não sei o quê. E a biogenética é um problema de ética, que provavelmente não é. Podia ser a ética que a gente discute, né? Mas esses caras não estão discutindo ética nicômaco. Vai ser como é que vai ser usado isso, transformado em produto para a gente modificar o nosso corpo para XYZ. Tudo isso para dizer que eu acho que, sem discutir a ideia de gratuidade, para pensar algo fora do capital, dificilmente a gente vai longe. Sei que esses autores são grandes autores, e eu estou fazendo uma coisa aqui que é porque o Silvio, a estrutura do Silvio permite fazer, que eu não vou defender o autor A, B, C, eu vou tratar o problema, eu preciso responder o problema. Certo? O problema é o quê? Pensar em utopia, eu acho que a ideia de gratuidade tem que trazer. Tem que ter, senão vira... Eu posso até falar de gratuidade, vai trazer... O mercado pega isso e finge que está dando gratuidade. Né? E aí você vai achar em outras literaturas essa gratuidade, né? Provavelmente a literatura dos povos originários, que tem alguma coisa lá sobre gratuidade, e literatura religiosa, que aí o cristianismo sabe falar o que é gratuidade. São dois problemões aí para entrar. Entende? Eu acho que dos inimigos, repito, dos inimigos do capital, né, um dos maiores é a gratuidade. Assim, falou em gratuidade, ele já... Não, mas você vai doar isso? Não pode, né? Até na nossa ética do cotidiano, você vai me dar alguma coisa, essa pessoa é muito suspeita. Como assim ela vai dar? Ela vai me fazer um favor sem cobrar nada? Que é isso? Vai me ferrar depois. E aí eu passo a palavra. Só para talvez complementar isso que você acabou de falar, Natan, ajuda a pensar um pouco mais o que vem da dimensão do impossível. Porque o impossível não é aquilo que é impensável, tá? O impossível é aquilo que, dado uma ideia, ela vai gerar uma certa contradição potente dentro do capitalismo, eu diria, né? Que é capaz de quebrar o capitalismo. Um caso, né? Que eu acompanhei um pouco lá, eu acho que o Bruno estava. O caso de como que os agricultores familiares podem vender e gerar um valor, né? Aí a gente está discutindo teoria do valor radical do Marx, que leva em consideração o fato de que, né, você não está só submetendo essa mercadoria para o mercado, né, mas que leva em consideração o preço da mulher que deixa de cuidar dos seus filhos para cuidar de galinha e vender o ovo no mercado, né, do pequeno agricultor familiar que está fazendo um trabalho, né, agroecológico, consistente, e tal, né? Você discutindo com esses movimentos, você fala é quase impossível isso. Eles chegarem numa equação que eles vão falar, não, agora a gente tem equação para isso. Mas é esse impossível dessa equação que não se realiza, digamos assim, que mobiliza esse povo a sempre pensar, não, mas como que a gente vai fazer o preço ficar mais justo? Como que a gente vai... As ações, elas ficam abertas para isso. Ou seja, não é o impossível que é impensável, mas é o lugar que leva a um problema, né? Por isso que o comum é um problema, né?
e não uma solução, leva a um problema, e esse problema abre para a discussão. E eu acho que isso tem tudo a ver com Freud falando a psicanálise é uma arte impossível, a educação é uma arte impossível. Não é porque, então vamos deixar de ser, né, de ser educador, de ser psicanalista, tal. É porque ela vai levar num lugar, né, que mobiliza, porque é uma contradição que o próprio movimento tem diante de si, tem consciência desse problema, que é outra questão que às vezes o movimento social não tem, né? E a partir dessa consciência desse problema, ela vai mobilizar ações que vão, de alguma maneira, transformar seus atos, né? Daí, pensando um pouco no projeto lá, que a gente brinca, mas eu estou fazendo sério esse projeto, assim, da personalidade utópica, né? A gente tinha já uma escala com o Marcuse, que é da necessidade produzindo a liberdade, da liberdade conduzida pela necessidade, né? Então, isso está lá no Fim da Utopia, em outros textos do Marcuse, né? Então, em que medida, né, os movimentos ficam restritos à necessidade, em que medida os movimentos ficam abertos à libertação e à liberdade, né? Nesse sentido, por exemplo, reconhecem a tecnologia, mas essa tecnologia ela é mobilizada para potencializar circuitos de libertação, né? Pode pensar por aí. Eu acho que o Zizek traz uma camada nova para pensar essa escala, porque se trata assim, como que você pensa as contradições do seu próprio movimento? Como se eu pudesse perguntar isso. Será que o movimento tem consciência disso? Né? E nisso, nessa consciência dessa contradição, ela consegue mobilizar ações várias, potencializar políticas dentro dos movimentos, né? Porque me parece isso, assim, quando o movimento se fecha no impossível, mesmo sendo de esquerda, né? É aquela defesa pela defesa do governo, né? Aquela defesa pela defesa do movimento, né? Parece que não é uma consciência crítica disso, né? E muito provavelmente está fadado à defesa da sua identidade, portanto, enquanto essa identidade é forte, eu consigo defendê-la, né? E me parece que tem uma outra escala, que é essa escala de dizer, não, mas há uma contradição nesse movimento? Como que esse movimento é pensado, pensa essa contradição, né? Quais são as consciências dessa contradição dentro desse movimento, né? Porque aí me parece que tem essa dimensão que eu acho que é aí que o Zizek está apontando, entende? Não é o lugar do impossível como a catástrofe que está para ser realizada. A catástrofe vai ser feita. E se a gente for honesto conosco e pensarmos assim, não, a gente é crítico do capitalismo, logo o capitalismo vai acabar. A questão é se o capitalismo vai levar a gente junto ou se a gente consegue sobreviver a isso, a essa onda devastatória que o capitalismo está trazendo. E aí eu acho que, né, pensa junto com o Marcuse também. Acho que o Marcuse não pensaria tão diferente. E talvez o lugar seja um pouco diferente. Marcuse ele consegue ver movimentos ali, né? Talvez porque ele esteja em diálogo com os movimentos, né, de uma maneira mais franca. E aí ele consegue notar, não, mas espera lá, o movimento negro cria potências muito mais interessantes do que o maio francês que o Zizek parece que está preso ali, né? Eu não vejo, por exemplo, o Zizek comentando sobre o movimento negro, né? E aí é interessante, porque o movimento negro traz elementos que eu acho que são potentes nessa linha que o Matheus tá alinhavando, né? Por isso que essa palavra favela tá estranha nesse texto. É esquisito, é esquisito mesmo. A gente teria que ver. Abrasileirou demais, talvez.
Mas aí eu fico pensando um pouco nisso. Para o campo da estética, né, do GT de estética, talvez essa dimensão da imaginação, que o Matheus coloca, é uma dimensão que eu acho que o grupo já está trabalhando, inclusive. Mas eu acho que essa coisa do impossível também pode ser levado para lá, porque a estética, de alguma maneira, traz isso, né? Esse campo surreal, do surrealismo e tal, talvez possa se pensar por aí, né? E a educação, como arte do impossível, eu acho que é um chavão interessante também para se pensar, né? Então, eu acho que o que eu queria trazer também é esse texto, ele dialoga com os outros GTs, em que medida ele vai dialogar com os outros GTs? Eu acho que é uma coisa para a gente depois abrir para discussão. Da nossa parte, a gente segue andando. Bruno, não sei se você quer comentar mais coisas também. Como eu não sabia se você vinha ou não, aí eu fiquei meio... Acho que o Bruno congelou, né? Eu acho que deu uma travada para É, ele. ele travou. Ele está na UFABC. Aí. E nada, você Beleza. chamou ele pra falar, ele correu. Ah, isso. Não sei se Thaís, Bárbara, Rafael também, e João tem outros comentários a fazer. Foi legal ter mencionado o Jameson, o Matheus, que eu lembrei que eu tô com um livro aqui. Aí eu vou dar uma olhadinha nele de novo aqui, dar uma relida, a questão da. É o livro aqui, né? O Arqueologia do Futuro. Arqueologias do Futuro. Aí eu só ia perguntar pro Matheus se ele estava mencionando algum capítulo em específico ou ele só estava falando do livro em geral. Não, ele já fala isso na introdução, só que ele Na vai introdução falando da mesmo? utopia, ele vai fazendo arqueologia mesmo, assim, ele vai vendo como foi Sim. pensado em Masmorra, é bem longo, mas vale a Não, pena. sim. Não, certinho. Eu vou reunir com o pessoal da Utopia Estética semana que vem, aí eu já proponho isso também, essa parte também. Bruno, não sei se você gostaria de comentar mais coisas, pensando no grupo também, no GT. Não, aqui. Estão me ouvindo aí ou não? Sim, sim. Se Ah, você que você caiu aí, então. caiu aqui as tomadas aqui da biblioteca da UFABC nem sempre funcionam direito. Aí tava aqui achando que tava carregando o notebook, mas não tava nada. Enfim, não, mas acho que não, mas nenhum comentário nem sobre o texto, nem acho que sobre o GTs também não. É, a gente está avaliando se a gente segue com o Zizek, né, naquele Vivendo o Fim dos Tempos. E também Seria legal, tem a dimensão. seria legal. É, mas é isso, tá? Então, dia 6 está previsto um outro encontro, assim. Não sei se algum grupo gostaria de apresentar antes, tal. Dia 20 ainda está incógnita de quem poderia apresentar. Eu vou sugerir para o João, do GT de Educação, que ele fez a proposta, dele apresentar esse capítulo do Fischer, essa aula do Fischer. Ô, Silvio, para que dia que ficou a minha mesmo, perdão? A sua, que é do... Desculpa, Thaís. Tá junto com o Rampone, né? Isso, aí fica para o final, fica para o dia 17, se não me engano. Ótimo. Tá? Mas vai demorar ainda. Tranquilo. Tá? Não só para me localizar. Legal? Só para falar, Thaís, eu não sei se tá no grupo do Utopia Estética lá, mas a gente tá meio combinando de reunir semana que vem para decidir os rumos certinho de como a gente vai trabalhar. Ah, beleza, João, não tô não. Se vocês puderem me colocar. Ah, não, certinho. Eu falo pro Gabriel, eu peço pra ele. Ou eu jogo no grupo principal lá, enfim. Aliás, eu queria me incluir também em alguns desejos de utopia crítica, né? Para poder ter uma frente, assim, bem coordenada. Não sei se seria estética também. Você quer entrar no... Pode ser. Matheus? Pode ser, Estética? eu estou tentando me encontrar aqui para a gente poder trabalhar juntos, né? Não, Se eu certo. alguma coisa, tá ótimo.
Não, certinho. Eu encontro o contato de vocês lá no grupo principal, eu marco e, enfim, a gente combina certinho. Ótimo. Tá bom. Então, beleza, então. Aí a gente vai se acertando e desenvolvendo essas leituras. Tá bom? Então, Obrigada, sessão. gente. Legal, gente. Bom final de semana aí, restinho de carnaval, se for pular. Bom fim de semana. Abraço. É isso aí, um abraço. Abraço, gente. Valeu, Silvio. Valeu, galera. Falou. Valeu. Silvio, eu deixei a mensagem para ti, eu não sei se você chegasse a ver no WhatsApp. Eu vi um artigo, né? Não tem problema não, é só porque eu concluí as correções do TCC, eu peguei as tuas correções, incorporei tudo. Acho que está mais madura, acho que está melhor assim e tal. E eu queria publicar e queria ter tua colaboração. Aí tu pode ver lá, tal, dar uma corrigida, ver o que é que tu acha, para legal. publicar. A partir E daquele. Então, dá uma lida a partir daquele texto, é isso? Comentar, E eu pensando na também eu te mandei o artigo que eu vou submeter agora, para o Minas Live, eu fui convidado a publicar no Caderno Minas Live, que é sobre o fim da utopia, e é literalmente considerações marcosianas sobre o realismo capitalista. E aí a gente também quer pensar para o mestrado, né? A gente pode se reunir depois, quando tiver tempo, para a gente poder pensar no mestrado, né? Bacana. No projeto e tal, porque para o meu projeto de mestrado eu quero tirar muito do artigo que eu já fiz, assim, né? É pensar nessa coisa da utopia e tal, e aí pode me ajudar bastante nisso. Tá. Eu vou entrar agora numa sequência, Matheus, de bancas. Então, estou assim, meio atolado essa semana, sabe? Sem aperreio. Mas eu acho que lá para o final de março a gente pode retomar. O que você acha? Pronto, a gente pode marcar a reunião e a gente se ajusta. Aí tu tanto fala do texto, do TCC, para a gente ver se publica, comenta o do Fischer e pensa no mestrado. Tá. Eu queria saber também se tem como pagar cadeira de longa distância, assim, se eu posso fazer de maneira virtual já para poder contar crédito, né? Aí tem umas dificuldades, porque a gente tem que fazer as disciplinas, tá? Eu acho que você consegue matar essas disciplinas em 2 quadrimestres aqui. Ou seja, você teria que prever ficar por aqui durante um ano, né? Quase um ano. Pelo menos até setembro, assim. Então, eu pensei em passar 6 meses aí, mas conseguir matar umas disciplinas aqui, virtualmente, mas eu também não sei se é possível. Como aluno especial, por exemplo. Não, como aluno especial não dá para ser virtual, por enquanto. Não tem como. Então, sem chances é presencial, né? Tem que ser presencial. O que você pode fazer é tentar fazer umas disciplinas aí na filosofia e tentar transferir. Isso. Né? Aí eu acho que você consegue. Né? Isso. Eu acho que é mais difícil fazer daqui para aí, porque aqui é quadrimestral, então o tempo é menor, do que de lá para cá. Eu tinha pensado nisso inicialmente, só que as cadeiras que vieram não estão muito atrativas e eu também estava com essa dúvida se eu ia conseguir transferir. E, de qualquer forma, seria um ano, né? Então, não sei. Mas, se eu marco, se eu ver o horário melhor, o mais cômodo possível, sem aperreio, a gente comenta e planeja o mestrado. Quando for metade de março, você me escreve novamente, e aí a gente, para eu não passar batido, tá? Porque aí eu consigo me organizar. Porque realmente agora eu vou ter uma batelada, assim, e aí vai ser... E, aliás, o processo é sempre em agosto ou em setembro? Começa agosto. Começa em agosto, né? Tem que enviar presencial. Isso. Mas a gente vai se comunicando. Obrigado, Silvio. Tá bom, Matheus. Legal. Obrigado aí também. Fique bem. Até.